Fala galera, tudo massa? Sejam bem-vindos a mais um Diversidade Artística. No programa de hoje estamos com um músico aqui, paudalense, Guilherme França, que veio contar sua história e trajetória pra gente. Guilherme tem participações aqui na cidade, na parte da presidência da 22 de novembro, onde com certeza deixou algum legado lá, a gente vai procurar saber disso também. E Guilherme, é contigo, seja bem-vindo ao programa, meu parceiro. Um prazer tê-lo aqui, viu, contando sua história, Prazer. compartilhando sua história pra gente e pra nossa galera aí. Como tu se envolvesse na arte lá no comecinho mesmo? Olha, primeiramente eu quero agradecer aí o convite, né? Massa. Acho que é de grande valia e para mim é uma grande satisfação e alegria estar aqui com vocês, participando desse programa. Torço pelo sucesso de vocês, que Deus abençoe grandemente. Amém. E assim, Guilherme, né? Vamos falar um pouquinho da história. Meu nome é Guilherme de França Cavalcante, conhecido como Guilherme França, né? E desde a minha infância, Jefferson, eu gosto da música, eu gosto da arte, da cultura, especificamente, né, da nossa cidade. Desde pequenininho eu acompanhava os bois, né, as orquestras de frevo, né? Minha tia mora na frente do Estrela, né? E aí eu não tinha como não acompanhar, né, o carnaval da cidade. Pau d'Arco, como uma cidade multicultural, eu também, nas escolas que estudei, participava das quadrilhas, né? Gostava do período junino. E aí não tinha como a gente ficar de fora, né? Dessa levada cultural. E a música me conquistou desde criança. Quando eu estudava na escola de Santa Ana, né? Eu participava das bandas de bandas marciais no período cívico, né, de 7 de setembro. Participei ali na percussão e aí fui pegando o gosto pela coisa, né? Veio também nos períodos carnavalescos o Boi de Ouro, né? Também toquei no Boi de Ouro. E quando foi por volta de 2005, mais ou menos, eu tive a oportunidade de entrar para onde? Para 22 de novembro. A 22 de novembro foi assim que abriu as portas, foi um divisor de águas na questão musical na minha vida. Tive um grande prazer e até hoje sou muito grato de fazer parte da banda 22 de novembro e vou levar comigo para sempre, né? A 22 de novembro mora no meu coração, de verdade. Embora hoje haja outras responsabilidades, né? O tempo não seja mais o mesmo, mas sempre vou levar aquilo ali no meu coração e como um aprendizado muito grande. Que massa. Teu primeiro envolvimento com a música então foi percussivo. Foi. Foi na percussão. Daí tu caminhasse pra quais partes? Porque hoje você toca instrumento de sopro também, É, né? Como foi essa trajetória de tanto de mistura, que eu acho que quem hum, aprende a tocar percussão não deixa de tocar, quanto de mudança de instrumento para sair de uma coisa que é percussiva para um outro instrumento que vai de sopro, e eu não sei quais outros instrumentos você toca. Como eu era muito obcecado por carnaval, admirava muito as orquestras de frevo. Admirava muito quando saía nas ruas, mas eu só tinha a oportunidade de participar como folião, né? Mas admirava demais os instrumentos de sopro. E aí quando eu vi uma certa vez a 22 de novembro tocando, eu gostei muito do clarinete. E aí tinha na minha cabeça de que eu ia tocar clarinete. Ia tocar clarinete, gostei muito do som do clarinete e tal. Mas aí no meio do caminho, por volta de 2006, foi quando efetivamente eu entrei na 22 de novembro. Meus irmãos, Magno e Mauro, né, que devo muito à minha iniciação musical, né, pelo incentivo dos dois, eles foram tocar trompete. Começaram tocando trompete. E aí eu descobri lá na 22 de novembro um instrumento que eu já admirava, mas que era mais popular. E aí com a conversa com maestros, professores que passavam por ali,
eu me identifiquei com um instrumento mais popular, o saxofone, né? E aí tive interesse, claro, de tocar saxofone, né? A minha pretensão era tocar sax alto, mas a necessidade da banda 22, né? E também das orquestras de frevo na cidade era de sax tenor. E aí tinha um maestro chamado Paulo Lima, na época, que, rapaz, toca sax tenor, tá precisando de sax tenor na banda, tal, não sei o quê. Daí, como eu trabalhava já, né, tinha minha certa independência financeira, eu fiz a minha economia e adquiri um instrumento, sax tenor. E aí comecei a ter aulas práticas de saxofone tenor. Que bacana, velho. E esse sax está contigo até hoje? Na verdade, o sax, eu quando saí da presidência da 22 de novembro, que é um assunto que a gente vai tocar mais na frente, na minha cabeça, eu não ia ter mais tempo de tocar, né? E aí eu fiz essa doação para a banda. Como a banda é uma instituição filantrópica e não recebe tanto incentivo dos órgãos governamentais ou até de iniciativas privadas, eu doei meu instrumento para a banda 22 de novembro. Sim. Tanto é que quando o pessoal de lá me chama para fazer alguma participação, eu preciso pegar o instrumento emprestado. Mas Se é uma tornou uma coisa que parceria, né? mas é uma coisa que eu doei de coração e tenho certeza que vários outros músicos que passam ou que já passaram por lá fizeram a mesma coisa. Foram beneficiados de alguma forma, né? É, Você citou aí que recebe pouco incentivo, né? Da parte tanto privada. Da privada eu acredito que recebe bem pouco. E da parte governamental, mas não existe, galera, só para pontuar aqui também, não existe uma política de continuidade, né? Desses incentivos governamentais e privados também. Correto essa informação? correto, Então é correto. vez ou outra que existe um incentivo ali quando contrata a banda, acredito eu, Sim. ou quando precisa de algum espaço na sede. Então realmente a sede é um espaço que precisa de carinho, de atenção, que precisa de alguém olhando para lá, principalmente alguém da política pública olhando para lá com um pouco mais de carinho, porque são mais de 170 anos de história aí, construindo o intelecto de músicos, formando músicos e colaborando para a sociedade musical brasileira, né? Porque se faz música aqui, se escuta no mundo todo, no Brasil todo também, e alguns de nossos músicos aqui já são exportados Com para tocar certeza. fora. Então, essa pontuação foi para não pensar que tem um pouquinho de verba todo mês da Não, não. prefeitura ou do governo do estado. Não existe. Só voltando um pouquinho, Jefferson, eu entrei efetivamente para a banda 22 de novembro como aluno em 2006. 2006 eu entrei para a banda 22 de novembro. Na época o presidente era Alexandre Urbano, que me acolheu com carinho, com bastante atenção, né? E na diretoria também existia um trombonista, gente boa de verdade, que sou grato a ele, que é o Maciel Cavalcante. Me convidou para fazer parte das atividades da 22 de novembro, me convidou inclusive para fazer parte da diretoria, me vendo assim com um perfil de liderança, um perfil, digamos, mais responsável. E aí eu aceitei numa boa. Então, de apenas aluno da banda, eu passei também a ser diretor da banda. Na época também eu lembro que tinha Fernando Antônio. Fernando, ele tocava saxofone e tinha uma função muito importante na diretoria, né? E foi de grande valia o aprendizado que eu tive ali. 2006 entrei, né, na 22. 2007, eu acho que por volta de 2007, eu tive o primeiro contato com o instrumento, efetivamente, e comecei a participar da banda. Comecei a participar da banda, junto com meus irmãos, junto com uma galera muito boa, que tinha Paquito, tinha Chico Bill, tinha Fernando Galego, tinha Chiquinho, tinha Pabinho, o Wallace. Tinha Todo. uma galera muito boa que a maioria deles estudaram efetivamente e levaram a música até como profissão. E hoje estão aí, principalmente a maioria deles estão nas Forças Armadas, né? Passaram em concursos. E outros também, como o Alexandro e Erivaldo,
se dedicaram à parte educativa, né? Tiveram suas formações e hoje, se eu não me engano, eles moram na Paraíba. Bora. E estão lá como músicos profissionais, ganhando a vida com música. Total. Passei por essa galera todinha na minha adolescência, velho. É uma galera muito massa, assim, muito dedicada também, né? Um abraço a todos vocês, gente. Valeu. Tu ia apontar alguma coisa, era? Vamos, né, perguntar a ele na assim, porque eu vi que tu falasse que tu fizesse parte da 22 e até na falar sobre a questão das bandas de frevo no carnaval, precisava, eu queria saber que a participasse de algum grupo, queria que tu contasse mais sobre Das orquestras, né? as tuas participações nas orquestras. Nas épocas carnavalescas, eu fiz parte das orquestras de frevo da 22 de novembro, né? Que eram formadas por músicos da 22. E aí a gente começou a ganhar espaço, a gente começou a fazer o Carnaval do Interior, por exemplo, pela Fundarp. A gente fez o Carnaval de Petrolina, o de Triunfo, o de Flores. A gente fez o Carnaval de Salgueiro. A partir desses carnavais que a gente participou, a gente também teve uma participação com a orquestra de frevo da banda 22 de novembro, a orquestra 22 de novembro. A gente se apresentou até no festival muito bom e reconhecido a nível nacional, que é o Festival de Inverno de Garanhuns. A gente participou com a 22 de novembro. E foi de grande valia, cara. Foi muito importante para o nosso currículo, não só para a história da banda, da instituição, mas também para o currículo Dos músicos ali, músicos né? que participaram, Sim, sim. né? Com certeza, isso eu acho que participar de um evento como esse, assim, é memorável, né? Com É certeza. memorável. E deve ter sido um gás também naquela época, né? Um gás, um impulso. incentivo muito grande. A gente teve a oportunidade de tocar com artistas renomados, inclusive, porque a gente tinha a orquestra itinerante, que era a orquestra de rua, né? E também tinha a orquestra de palco. A orquestra de palco, a gente teve a oportunidade de fazer participação com o Marrom Brasileiro, inclusive, com Almir Rush, né? Que são artistas de nome, né? No cenário estadual, digamos assim. Caramba, há uma limitação disso não ter continuado, né? Mas a gente também sabe participar da Fundarp e tal, é sempre é concorrido Isso. com outras turmas, com currículo artístico e etc. Mas é muito bom saber dessa participação da banda, dos músicos daqui nesse circuito, né? É. Podemos dizer assim. E com a Chinelo de Couro, que você não chegou lá ainda. Vê só, a Chinelo de Couro tem uma história muito interessante, porque assim, 2007 eu já estava envolvido de corpo e alma com a banda 22 de novembro, veio 2009, veio 2010. 2010 eu já estava tocando ali no corpo musical da banda 22 de novembro, nas orquestras de frevo. Oficialmente mesmo. Oficialmente mesmo. Em 2010 eu fiz a prova do Centro de Criatividade Musical do Recife, né? E aí eu tenho uma gratidão enorme pelo músico e professor que ainda está lá, né? Por Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, ele deu um grande incentivo e ainda dá até hoje de o pessoal se preparar para concurso. Na época eu lembro que só tinha 8 vagas para Pernambuco em peso, para saxofone, né? E aí eu fui um dos 4 primeiros, né? Passou eu e Luiz Carlos, que é o Paquito, massa. né? A gente passou e ainda eu fiz, Jefferson, 1 ano e meio de curso técnico. Não concluí. Não concluí pelo simples fato porque eu já trabalhava, né, em outro Foi segmento. difícil, não foi? E aí, para conciliar, ficava difícil. Mas eu fiz 1 ano e meio ainda de curso técnico lá no Centro Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife. Foi que eu tive um estudo, né, teórico e prático no saxofone. Não dei continuidade, mas continuei na banda 22 de novembro. Aquilo ali serviu para que eu me especializasse mais, tanto na parte teórica como na parte prática, né? Te trouxe bagagem, né? Te Me trouxe trouxe muita bagagem, foi uma experiência incrível. Sim, que massa. Isso em 2010 e comecinho de 2011. Mas aí veio a minha paixão por forró, né?
como eu falei no início, que a cidade é multicultural, e eu sempre tive uma paixão por forró, né? Forró pé de serra, shot e tal. Eu cresci, escutando meu pai, escutando também Flávio José, Petrúcio Amorim, Amazã, e foi de grande valia. Eu peguei um amor pelo forró, né? E aí eu sempre tinha um sonho de formar um grupo ali na 22 de novembro, de tocar forró, né? Mas aí, qual instrumento tocar no forró? Se eu tocava saxofone. Eu tinha também um acesso ao teclado, mas eu nunca me interessei, né? Instrumento harmônico, nunca me interessei até aquele momento. Mas aí veio a ideia de formar uma banda de forró. E aí eu lembro como se fosse hoje, num aniversário da banda 22 de novembro, a gente fez digamos, um freelance ali na sede, um som ao vivo, né? Eu lembro que Anderson Moura estava com a gente, e aí eu juntei o útil ao agradável. Eu disse: Anderson, vamos formar um grupo? E aí eu vou chegar nessa história, né? Foi no aniversário de 2010, o aniversário da banda 22 de novembro, em 2010, a gente ali no interior da sede, a gente fez um som ao vivo ali, eu cantando e Anderson tocando teclado. Anderson, para quem vocês não sabem, é o glorioso Gasparzinho. Eu ia perguntar quem era, boa. Gasparzinho, quem colocou esse apelido nele, inclusive, foi Magno e Mauro. Magno e Mauro, né? Meus dois irmãos gêmeos, por serem muito brincalhões e sempre de mexer com um e com o outro, colocou o nome de Gasparzinho por ele ser branco demais, até ser transparente. E aí colocou o nome de Anderson Moura de Gasparzinho, o apelido de Gasparzinho. E aí a gente começou a, né, pegar músicas e tal. Aí eu disse: antes, vamos fazer esse grupinho aqui, vamos ver se dá certo e tal. E a gente começou ensaiando. E aí veio de onde a gente tirar o nome da banda. Como é que seria? E a gente saiu estudando, né? Como é que seria? Não, a gente tem que ter um nome forte, um nome que aguenta pancada, aguente rojão. Aí a forró tem a ver com chinelo. E o chinelo, para aguentar rojão, tem que ser de couro. E aí a gente formou Chinelo de Couro. Que Muito na primeira, bom, velho. não é não? Muito bom. E aí a gente formou o Chinelo de Couro. Sendo que a gente só tinha eu na voz e Anderson, né? Gasparzinho nos teclados. Mas aí a gente tinha ao redor da gente talentos grandiosos, que era Leleco, né? Leleco, o nosso Wellington. O Wellington Bruno, Da Leleco, batera. que inclusive é meu compadre, ele é padrinho da minha filha, Maria Luísa. Leleco, ele sempre me acompanhou ali nos trabalhos da 22 de novembro. Se era a orquestra de frevo, ele tocava comigo. Se era na banda 22 de novembro, ele tocava junto comigo, né? E no forró não foi diferente. Leleco veio tocar bateria na Chinelo de Couro, e tenho muita gratidão a ele, né? Inclusive, eu na presidência da 22 de novembro, Leleco veio ser vice-presidente meu no meu segundo mandato. E ele trabalhou bastante pela instituição também. Então é uma parceria forte mesmo, né? Parceria forte, muito boa, e envolvendo até pessoas da família dele, né? Para o funcionamento da banda 22 de novembro. Sim. Mas Chinelo de Couro, a gente da primeira formação era o seguinte: era Gasparzinho nos teclados, Leleco na batera, e aí veio Mamá, né? Damásio Júnior, no contrabaixo, e na guitarra tinha Daniel. Eu lembro que essa era a formação. Eita, eu lembro de Daniel agora, cara. Daniel hoje ele mora em Carpina. Não cheguei a conhecer. Acredito que ele se afastou um pouco da música, mas ele, um guitarrista de primeira, e ele veio. A primeira formação era essa aí. Era 5, era eu cantando, né? Leleco na batera, Gasparzinho nos teclados, Daniel na guitarra e Mamá no contrabaixo. Era a primeira formação da Chinelo de Couro. E aí veio uma coisa muito interessante, muito boa mesmo. Você vê que
de uma criação vem outras criações. E aí a gente criou o quê? O Forró da 22. Nada mais justo do que uma banda que foi formada ali no interior da instituição, por músicos da instituição, a gente também formar um evento que trouxesse algo de bom para 22 de novembro, que era o Forró da 22. Como era formado o Forró da 22? A gente não tinha nome, né? A gente não tinha espaço para tocar. E aí a gente criou a nossa própria oportunidade, que era o Forró da 22. E Isso em assim, 2012. isso aí em 2011. 2011 ainda. 2011. Eu lembro que foi até um período após o período junino. Foi em julho de 2011 aconteceu o primeiro show da Chinelo de Chinelo de Chinelo Couro. de couro. E aí, Jefferson, Observando por essa ótica também, né? É porque eu tô fazendo uma associação assim, de 2011 teve uma movimentação aqui, velho, que se você fazendo um link, a gente do metal tava fazendo a parada do rock na época, tá ligado? Do rock e do metal. Chinelo de Couro tava fazendo o movimento tudo sincronizado, sem ninguém nem saber. Que acho que nenhum, os dois não sabiam dessa movimentação, porque o impulso tava vindo de baixo naquele momento, né? Pra fazer alavancar. Eu tô trazendo no sentido de tipo assim, você formou uma banda de forró e com a você- galera e fez um evento pra se lançar. A gente formou uma banda de rock e fez um evento pra se lançar e isso chacoalhejou a cena daqui e com certeza essa de vocês também de ter formado isso chacoalhejou alguma coisa daqui pelo interior também. Então, olha quando você consegue olhar isso mais de cima depois de um tempo, como as coisas estavam sincronizadamente acontecendo em aspectos diferentes. Muito E é massa, tão velho. legal, é tão Realmente. legal assim, Jefferson, quando as coisas acontecem de maneira natural, sem nada forçado, Sim, sem pressão. Para você ter ideia, quando a gente fez o primeiro show na 22 de novembro, o primeiro forró da 22, a gente, claro, né, contratou um artista que tinha nome, que foi o Misael Santos, Sim. que eu acho um cara talentoso demais, para que seja, para que fosse a chamatriz, né, para o evento. Trazer público. E a gente conseguisse vender as mesas, vender os ingressos e tal, trazer público, né? E aí, eu lembro que o primeiro show da Chinelo de Couro, Jefferson, parecia um comício. Parecia um comício, porque eu falava mais do que cantava. Mas aí foi de grande valia, porque 2 meses depois a gente fez o segundo forró da 22. E aí a banda mais entrosada, a banda com um repertório bem mais legal, né? A gente fez o segundo forró da 22 com 2 meses depois. E aí o pessoal da diretoria, eu lembro que na época Josimário, ele trouxe uma banda lá de Feira Nova, um grupo de pé de serra, de Feira Nova. E aí a gente pensou que ia ser fraco, mas não, pelo contrário, bombou, né? A sede ficou lotada, o pessoal interagiu com os shows e foi muito bom, muito bom. Foi tão bom que a gente foi começando a ficar conhecido na cidade e toda vez que a gente anunciava Forró da 22, a sede era lotada. A sede era muito boa mesmo, aquela energia, um público muito bom, as famílias dançando. A gente não só tinha o grupo mais jovem, mas como também os mais antigos, porque assim o evento da gente era dançante, Sim. né? Era dançante. E a gente tinha um repertório diversificado. Até hoje, o estilo da Chinelo de Couro era justamente juntar o forró raiz, o forró mais antigo, né? Para atingir, claro, né? Para trazer o público mais antigo, mais experiente e tal, mas como também a gente pegava músicas da atualidade, como o sertanejo universitário, como o MPB, e transformava em shot, certo? Sim. E isso trazia o público para nosso interagir. Interagia com a gente e começou aí eu lembro que a música Chuva, por exemplo, que era de Planta e Raiz, se eu não me engano, e foi também gravado por Fala Mansa, a gente colocou e
o pessoal cantava junto com a gente, era uma energia muito boa. Até hoje, quando eu passo na rua, o pessoal, ô chuva, né? E traz uma lembrança muito boa mesmo. Com certeza, deve ter sido uma Chinelo de época muito couro e forró da legal. 22. A energia deve ter sido muito legal. Isso. Eu queria saber, de toda essa tua trajetória que tu contasse até agora, qual dessas apresentações, desses momentos que mais te marcou? Vê só, André, a chinelo de couro é como eu te falei, no Forró da 22 teve uma vez que a gente lançou uma música autoral, né? Eu compus a música junto com meus irmãos e eu lembro que na época a gente já estava com uma formação diferente. O Will e Breno, eles deram uma participação na questão de colocar as notas, os acordes, e a gente fez essa música, mesmo sem a música ser gravada e sem ser conhecida, mas o pessoal já estava com a letra na ponta da língua. Aí a gente fez um forró uma vez, Forró da 22, que o pessoal interagiu com a gente. E assim, para o artista, quando vai cantar e o público está interagindo com a gente, é de grande emoção. Causa uma emoção que é uma coisa sem preço, velho. Não tem valor aquilo ali. Quer dizer, tem grande valor, mas não tem preço. Sim, Né? sim. É uma alegria muito grande para o artista quando o público tá satisfeito e está interagindo com a gente. É uma alegria muito grande e aquilo ali, com certeza, fica guardado não só na cabeça, mas como no coração também. E essa música autoral, ela tá disponível em algum lugar, Guilherme, para o pessoal conhecer? Olha, a gente fez uma gravação, mas a gente, infelizmente, com os recursos que a gente tinha na época, não foi possível de a gente fazer com grande qualidade, Sim. né? Com grande qualidade para que ficasse gravado. Mas a gente ainda tem a esperança de a gente retomar isso, né? E com a nova formação que está vendo por aí, né? A gente regravar fazer um novo lançamento, digamos Sim. assim, dessa música e como tem outras também autorais. Então, nesse caso, essa música tá disponível na rede. Ela não tá em boa qualidade, mas tá disponível Tá para o pessoal. disponível. Eu tenho um vídeo muito engraçado na internet que tem Breno, né? Que a gente chamava de Breninho. Sim. A gente chamava de Breninho. A gente tem Breno, a gente tem Lelé, que se eu não me engano é meu irmão Magno na percussão, tocando isso aí. Gravado por Pedro Jorge, inclusive. Pedro Jorge, que foi um grande amigo, né? E participou dessa trajetória na 22. Mas tem esse videozinho, um ensaiozinho no YouTube com essa música autoral da gente. Joia, aí você me permite que eu coloque no final do vídeo essa música pro pessoal conhecer. No final dessa entrevista, quando a gente encerrar, continuar com o vídeo pra galera conhecer um pouquinho. Se quiser colocar um trechinho, pode Um ser. trechinho. Pega um Claro, trechinho de claro. você cantando. Massa, ó, gente, um trechinho. Você pontuou agora que estão voltando. Conta um pouco mais, a Chinelo de Couro tá voltando, vocês estão se organizando pra voltar. Como é que tá o andar disso? Vê só, Jefferson, como eu te falei, a Chinelo de Couro, ela teve seu momento de êxito, digamos assim. A gente tocou no São João de Carpina, né? Aquele parque lotado, a gente abrindo pra Gatinha Manhosa. Ah, que legal. Edson Lima, você não sabe o que é, velho. Eu lembro que no momento, os amigos que estavam ao nosso redor, Rodrigo Albuquerque, Pedro Jorge, entre outros, estavam tudo nervoso, mas eu nem aí, né? Graças a Deus a gente vendo o parque lotado, e aí quando o locutor chamou, a gente tocou numa boa. A gente não fez o show completo, mas a gente tocou e fez bem feito. Na época, Daniel ainda estava tocando com a gente tinha também o tal de Josias Júnior, que era guitarrista também, e Gilmar, que era sanfoneiro, né? E aí eu vou contar até um pouquinho da história de Gilmar, que foi muito interessante. Mas a gente tocou sem perder o foco, né? A gente tocou no São João de Carpina, a gente tocou também na Festa de Agosto, que é uma festa tradicional em São Lourenço da Mata. É verdade. Né? São 10 dias e pouco assim, de festa. E assim, foi de grande valia. Inclusive o nosso show lá em São Lourenço da Mata, como a gente estava naquela época com uma amizade muito boa com o André Viana, o André fez uma participação comigo, né?
E aí foi muito bom mesmo. Daquilo ali, Jefferson, o pessoal começou a ter outra visão da Chinelo de Couro e a gente começou a pegar festa, principalmente particular. A gente começou a pegar uns contratos bacanas e foi muito bom mesmo, muito bom. Sendo que veio, assim, uma perca de um músico, né? Que nos entristeceu bastante. Foi a perca de Gilcinho, né? Gilson Júnior. Ele tocava contrabaixo com a gente, apesar que quando ele partiu, ele não estava tocando mais, mas assim, a gente tinha um carinho tão grande, uma relação tão boa que, assim, nos entristeceu. Foi um dos pontos para que a gente desanimasse um pouco, certo? Veio também pandemia. Sim. Veio também pandemia e veio outras responsabilidades do lado pessoal, né? Veio minha filhinha, Maria Luísa, veio o Guilherminho, né? E aí a responsabilidade aumentou. Não que isso fosse motivo para abandonar a música, mas você sabe que isso gera mais responsabilidade e a gente precisa se dedicar a outros segmentos, já que a música em si não dá o sustento que a gente quer, né? Viver de música, infelizmente, no Brasil já é difícil e no Nordeste é mais difícil ainda. Precisa se dedicar bastante para poder tirar o sustento, né, da música. Mas voltando para a pergunta, Jefferson, Chinelo de Couro tá voltando. Chinelo de Couro tá voltando e assim, Chinelo de Couro tá voltando e, como eu falei no início, as coisas acontecem de forma natural, né? Santos é um músico muito bom, muito conhecido aqui na cidade de Paudalho, e ele se interessou em tocar sanfona e a evolução dele tá muito boa, né? Santos, ele tocava bateria, ele tinha um grupo, uma dupla na verdade, que no passado eles fizeram até uma participação no Forró da 22 também, que era Marlon e Santos. Marlon e Santos, eles fizeram o nome deles, mas Santos tocava bateria. Tocava bateria e arranhava no violão. Hoje Santos está tocando sanfona. E aí Santos, numa certa vez, num certo encontro comigo, ele, bora tocar, bicho, bora reativar aí, vamos voltar a fazer aquela ideia. E aí a gente se identificou, velho. Se identificou. E por ironia do destino, eu sempre coloco minhas coisas nas mãos de Deus, sabe, Jefferson? Tenho muita fé e Deus faz coisas espetaculares na minha vida e sempre coloco meus projetos, meus planos nas mãos dele, né? E por ironia do destino a gente se encontra com quem? Com Nado dos irmãos Cabral, Nado Cabral, que ele até tem um grupo de bike e tal. Isso. Nado também é músico e ele também tinha um grupo chamado Nordestinos do Louvor. Ele, por ser evangélico e por ser nordestino, ele formou uma banda de forró tocando louvores, né? Tocando músicas gospel. E aí, como a banda dele também estava parada, Guilherme, bora conversar aqui e tal, vamos ver se a gente monta um grupozinho pra gente ficar brincando e tal. E aí a gente hoje é formado pelos três. Hoje a Chinelo de Couro tá voltando e tá voltando como um trio. Basicamente é eu no triângulo e na voz, Nado Cabral, que é o zabumbeiro, e Santos na sanfona. É formado por três. A gente tem trabalhado aí um repertório que a gente não quer divulgar agora porque está em questão de formação, Sim. né? Um repertório raiz e também de músicas autorais. Caramba, velho. Realmente. Fiquei curioso agora nessas três figuras tocando para participar, sabe? De que tipo de sonoridade isso vai trazer. E essa formação é tradicional também, né? Tradicionalmente é uma... É o trio pé de serra, É né? o trio pé de serra, É exatamente. tradicional. Acho que vai vir e tem expectativa da primeira apresentação. Olha, a gente não quer dar prazo, mas em breve
o público vai ter acesso a isso aí. A Joia. gente não quer dar prazo porque a gente tem o trabalho, a gente Isso. tem nossas vidas, né, Sim, corridas, sim. na parte, digamos, profissional. E aí a gente tem a música hoje como um hobby, né? Claro que a gente quer profissionalizar, claro, é um sonho nosso. Mas a música hoje está como um hobby, mas esse projeto está em andamento. E em breve vocês vão ver aí novamente Chinelo de Couro. Que massa, tu vou torcer pra ser na 22 também, né? Vai que esse lançamento é na 22 e junta aquela galera de novo, a Com turma certeza. dançando. Com Vamos. certeza. A gente É, tem o sonho de fazer o forró ali na 22 e trazendo o público de volta, até o público mais jovem também, para interagir conosco. Sim. era o que eu ia mais ou menos falar, porque em 2011 foi que tu falasse que começou a banda. Foi. Pronto, eu tava estudando ainda, ou seja, no Tancredo. Aí tava indo para o Equador, tava nessa transição. E eu não cheguei a conhecer a chinela de couro. Aí eu já ia perguntar a tu, além do ensaio, tem mais alguma coisa de tipo ensaio, apresentações que vocês fizeram lá no canal do YouTube de vocês? Olha, tem os ensaios, sim. Tem os ensaios, inclusive tem um vídeo até de um festival que a gente participou pela Fundarp, que é o Pernambuco Nação Cultural. Tem um vídeo lá no YouTube que mostra a gente tocando até a música Chuva. Inclusive, esse vídeo a gente tá até com a primeira formação da banda. E esse festival foi realizado aqui em Paudalho. Eu lembro que foi realizado aqui em Paudalho. Como é o... Tu lembra o ano que aconteceu? Não lembro o ano, não. Mas lembro era o ano. Pernambuco Mas era Pernambuco Nação Cultural. Cultural. E a gente teve a oportunidade de participar desse festival, organizado pela Fundarp, duas vezes. A gente participou duas vezes. Então a organização era direta da Fundarp. Ela montava Era o polo e contratava os músicos locais, vamos dizer Era assim. direto da Fundarp com o apoio do pessoal do município. Sim, com certeza. Né? O do município aqui, mas esse apoio era das Eu gestões lembro- daqui, né? Era? Com o apoio, digamos assim, eu não sei qual era a estrutura que ofereciam, mas, digamos, uma vez, o primeiro evento que a gente participou nesse festival, o secretário do município era João Batista. E no segundo já era outro secretário. Se eu não me engano, se não me falha a memória, era Eduardo Freitas. Sim. Se eu não me engano. E aí o apoio vinha dessa secretaria junto com a Fundarp. Massa, era isso quem que eu queria entender. Quem contratava era a Fundarp. Sim. Era diretamente pela E Fundarp. podia ser, e era meio que gerido aqui na cidade, era gerido Era. pelo secretário de Cultura. Era. Joia, Era. joia. E eu ia te perguntar uma coisa também. Nessa trajetória você fala também que participou da presidência da 22, não é isso? Eu queria saber aqui qual foi tuas maiores contribuições nesse momento da presidência da 22. Tanto quando você estava sozinho, nunca sozinho, né? Mas sozinho na presidência sem essa grande parceria que é o Leleco que você cita e com o Leleco 2 anos depois, né? Que é quando você se é reeleito e segue o mandato por mais 2 anos lá. Vê só, Jefferson. Eu assumi a banda 22 de novembro em 2011. Eu herdei de Maciel, né? Maciel deu uma grande contribuição na parte estrutural física da banda 22 de novembro e ele também fez com que a 22 ficasse mais conhecida a nível de cidade, né? Eu lembro que a gente pegava os dias de domingo, que são os dias de ensaio da banda, a gente levou a banda para fazer ensaios itinerantes. A gente levou a banda uma vez para tocar em Chanto Conselho. A gente fez um ensaio naquela praça de Chanto Conselho, uma comunidade da zona rural de Paudalho. Até então o pessoal não conhecia a 22 de novembro e a gente chegou lá de surpresa. Pum! A banda fez um ensaio lá na praça, inclusive um dos melhores ensaios. Porque os músicos na época estudando para concurso, se dedicando e tal. Na época o maestro era Paulo Lima, um cara que deu uma contribuição enorme para o desenvolvimento da banda 22 de novembro. E aí a gente teve o desafio, Jefferson, de assumir a presidência da 22 de novembro. Eu, na época, ainda um pouco imaturo,
em alguns quesitos. Assumi, né, um jovem de 20 e poucos anos, assumi a presidência na 22 de novembro, onde meu vice era o próprio Maciel. E a gente começou ali com o trabalho, esse trabalho de interagir com as comunidades, e aí a gente teve a ideia de não fazer ensaios nas comunidades. A gente levou as apresentações da banda 22, as apresentações de fato, as retretas da banda 22 de novembro começaram a ser realizadas nas comunidades de Paudalho. Nas comunidades de Paudalho. Foi um desafio que eu tive para mim ali à frente da 22 de novembro. Na época, Jefferson, quando eu assumi a 22 de novembro, o maestro era Adelmo Apolônio, grande maestro, gente boa de verdade. Inclusive, ele era subregente da Banda Sinfônica do Recife. Né? Eu digo, como é que a gente vai pagar esse camarada? Né? E ele veio voluntariamente, fez o trabalho dele, passou um período aqui, formou músicos, trouxe músicos que estavam afastados da 22 de volta. E aí a gente formou o projeto Música na Praça. Por que Música na Praça? Porque fazia com que a 22 de novembro começasse a participar, a fazer as apresentações em diferentes comunidades da cidade. A gente foi na Rua da Mangueira, a gente foi para Santa Mônica, a gente foi para Asa Branca, a gente foi para o Alto dos Irmãos, né? Foi para Primavera, a gente foi para diversos Municípios aqui, né? Bairros, né? Municípios não, bairros. Distritos, bairros da cidade Paudalho. E foi de grande valia, porque divulgou, ajudou a difundir, né, o trabalho da banda 22 de novembro. E a Adelmo Apolônio deu um grande upgrade, digamos assim, na questão de repertório, na questão de incentivo aos músicos, e deixou até o seu legado, que foi promover Batatinha como maestro. Né? Batatinha, ele já estudava regência, era um trompetista da banda, estudava regência e, assim, de fato, era regente assistente de Adelmo e, de fato, se tornou maestro da banda, né? Indicado por Adelmo Apolônio. Né? Que bacana. Batatinha é o grandioso Wellington Mesquita. Hoje ele deve estar pela região metropolitana, mas é um músico de formação, inclusive grande parceiro do Gonzaga. Show de bola saber disso, cara. Mas assim... Pode contribuir. Mas assim, Jefferson, a gente tinha além desse desafio de fazer com que a banda continuasse com esse trabalho de repertório, de ensaios e tal, a gente tinha o desafio de manter aquela parte física, né? A estrutura física, que, por ser um prédio antigo, precisa constantemente de consertos, de reformas. E aí, diante disso, a gente recriou, na verdade, o Amigos da Banda, onde a gente tem até hoje uma gratidão por alguns comerciantes e empresários aqui de nossa cidade, que ajudaram, na verdade, contribuíram muito para o funcionamento da banda 22 de novembro. Não só como o corpo musical, mas como também a estrutura física da instituição. Que bacana. E assim, essas pessoas já devem ter apoiado e não tem nenhuma... O retorno era falar que as pessoas apoiaram na época, né? Então era um apoio consciente também de que necessitava daquele apoio, necessitava daquele recurso financeiro naquele momento. Consciente. Isso é massa, porque a gente tem um comércio aqui também, muitas vezes, que é bem unido com essas causas culturais, né, da gente. Até porque tem ex-músicos, né? Sim. Ex-músicos da banda que
que entendem isso, né? Digamos, seu Euronides, né? Seu Euronides foi presidente da banda. Não, nunca foi músico, eu acredito, mas foi presidente da banda. Aí tem Valmir da Farmácia, Valdeci da Farmácia, passaram pelo corpo musical da banda. Já foram alunos. Tião do Relógio, que é pai de Gabriel do sax, também foi músico, é músico ainda, né? E outros comerciantes que se sensibilizaram. Abel Germano. Seu Abel, um empresário, inclusive eu tenho uma grande gratidão por seu Abel. Ele foi músico da banda, ainda hoje ele toca clarinete na igreja e deu uma grande contribuição para o funcionamento da banda. Isso é bacana, assim, eu gosto de ver isso aqui, assim, posso dizer que isso é até uma união, sabe? Uma união e um reconhecimento de causa, porque isso vai além da 22. Quando a gente vai fazer um evento aqui, às vezes a gente precisa de algum tipo de recurso também, que a gente não consegue captar de outra forma, a gente sai nesses comércios e quase sempre, velho, essa turma que você cita o nome, são a galera que ajuda, assim, não... Passa aqui tal dia, passa lá, tem lá uma contribuição que por obrigação ele não tem nenhuma de fazer, né? Sabe? Mas por amor à causa, pela necessidade da gente ter subgêneros musicais aqui, porque se for depender só da instituição municipal, os eventos principais só tem bandas grandes. Isso. Mas e os subgêneros? Como uma banda filarmônica, como uma banda de rock, como uma banda de reggae, como uma banda de pé de serra, que tá voltando aí. E para esses subgêneros, se a gente não cria esses eventos pra gente se apresentar e for esperar uma política pública, não vai acontecer. Então a gente tem que se movimentar. Se movimentar. E essa galera sempre foi parceira, velho. Essa galera sempre foi parceira. Falando do lado de cá também, que já fizemos eventos, desde 2011 eu faço evento. Então essa galera sempre chegou junto. Sempre que pôde, essa galera chegou junto. Pois é, e assim, eu não posso também esquecer da minha família, né, Jefferson? Eu sou filho de uma família de comerciantes, né? Até hoje eu também tenho meu segmento comercial, mas sempre abraçaram a ideia, né? Tio Didito, João Carlos Cavalcante, saudoso tio Didito, sempre deu a força à banda 22 de Novembro, Verônica, minha prima, meu pai, Gildo, também sempre quando a 22 precisava, e por ter um filho presidente, né? Sempre ajudava a banda, como ele podia, claro, entre outros que ajudaram, direto ou indiretamente, entendiam a causa. Porque eu vejo o seguinte, Jefferson, que a banda, a Sociedade de Cultura Artística 22 de Novembro, não é apenas um segmento cultural, é um segmento social também, porque tem uma importante função dentro da cidade de formar cidadãos. Dificilmente você vê um jovem, uma pessoa sair da 22 de Novembro e vai caminhar por um mau caminho, né? Dificilmente, né? A banda 22 de Novembro tem essa função dentro do município de formar cidadãos. Isso é importante e é uma realidade, né? A galera que eu pego dali hoje em dia são pessoas massa, pessoas boas, grandes músicos. Fernando, passei um tempo vivendo meus finais de semana com o Fernando, acho que mais de um ano. Fernando Galego, né, que hoje toca na Marinha. Fernando Galego, inclusive, é da minha época. Fernando Galego, exatamente. Eu tenho um grande prazer de tê-lo como amigo. Ele hoje é concursado, sargento, músico da Marinha, né? E assim como eu e meus irmãos, ele também iniciou lá na 22 de Novembro com ele e os irmãos deles, né? Isso. Que é Pabinho, Chiquinho e Fernando. Isso. Né? E é uma galera massa, Fernando deu uma grande contribuição também para os alunos. Eu lembro que até o Ítalo é cria de Fernando ali na 22 de Novembro. Ítalo foi também aluno de Magno, meu irmão, mas ele inicialmente começou com o Fernando e hoje está aí, né? Já foi aluno também do Paulo Lima. Fernando foi aluno de Paulo Lima, né? E assim, Fernando, como o Wallace, como o Guilherme Palha, como o Maninho, como outros, seguem hoje na carreira militar, né? Militar como músico, era o que eu ia falar,
mas tiveram a sua passagem pela, E quando pela passam, instituição. e quando passam por aqui, vão lá, né? Vão lá, Com tocam com a certeza. galera, participa, colabora, faz Isso- apresentação com a Isso é banda. muito Massa, gratificante. pô. Isso é muito Eu bacana. lembro que uma vez a gente levou a banda 22 para o loteamento Primavera. E aí, Maninho, que é o Giovanni, ele fez uma participação com a banda e nesse mesmo período, Fernando também estava. E aí ele até me pediu uma farda de lembrança, a gente cedeu para ele. E ele tocou com a gente lá na Primavera, na quadra Foi ali lá na quadra. na quadra, e foi muito gostoso de ver a banda tocando e dividindo um pouquinho, né? Eles dividindo um pouquinho da experiência deles com os músicos e até como forma, né, de incentivar os músicos mais jovens da Acaba sendo uma instituição. contribuição natural, né? Uma retribuição, na verdade, Uma natural. retribuição. Uma retribuição natural pelo que a sede acabou a sede e a banda acabou dando pra esse músico, né? Porque vê, tem muita gente massa que começou lá. O Wallace faz tempo que eu ouço falar de Wallace, mas eu sei que o Wallace tá muito bem. Se ele estiver vendo essa entrevista de algum lugar, um abraço, Wallace. Todos esses nomes que você tá falando aí, era um grupinho que se reunia na 22 Para estudar. pra estudar. A galera ficava sábado de noite, às vezes a gente ia pra lá, tem esse grupinho todo estudando Teve uma lá. época, Jefferson, que a gente formou a Orquestra Beira Rio. A Orquestra Beira Rio, ela teve dois pilares, né? Digamos assim. Eram os músicos que estavam efetivamente estudando todo dia com instrumento, teoria e tal, e tinha uma visão, digamos assim, como referência. Era Spock Frevo. A gente pegava os arranjos, né? Pegava arranjos com o maestro Ademir Araújo, pegava de outros maestros que eu não lembro o nome agora, mas a Delma Apoloni também deu uma grande contribuição. Pegou arranjo também de Paulo Lima e a gente formou a Orquestra Beira Rio. Não foi para frente porque passou em um concurso, outro passou em outro arrumou um emprego, mas a gente teve aquilo ali como um exemplo, né? E a Orquestra Beira Rio era cria da 22 de novembro também. E quando a galera se juntava para ensaiar ou se apresentar, era pauleira, velho. Era massa mesmo de escutar a sonoridade, respeitando a dinâmica, respeitando o que estava inscrito Que massa. na partitura e respeitando direitinho mesmo as dinâmicas que estavam previstas ali nos arranjos. Guilherme, queria te fazer uma pergunta também. E tirando a chinelo de couro, que a gente já entendeu também que o caminhar tá vindo aí, tá vindo em passos lentos, mas contínuos, né? Tem algum outro plano pro teu futuro também, como músico, como artista aqui na cidade, que vai para além da chinelo de couro? Olha, Jefferson, devido ao tempo, né? Devido a outros segmentos que tenho na minha vida profissional, eu penso mais na chinelo de couro, certo? Eu não tenho outro plano, não, Sim, certo? vai dedicar Pelo menos energia na só parte lá, né? artística, eu tô dando um ênfase à chinelo de couro, unicamente, Entendi. né? Mas vamos voltar um pouquinho na Vamos. história da 22 de novembro, da presidência, né? Veio o meu primeiro mandato e veio o segundo, né? O segundo, aí você tocou no nome de Leleco. Isso. Leleco era o cara que estava ali, uma pessoa de confiança, e aí eu convidei para vir como vice-presidente. E a gente foi para o segundo mandato. Mas a gente aproveitou também algumas pessoas que estavam ali no primeiro mandato, que foi o Antônio Camarão, José Antônio, né? E ele era tesoureiro, ele continuou como tesoureiro, mas veio Gonzaga, veio Vanessa Cristina, que hoje é minha esposa. Ela deu uma grande contribuição para o funcionamento dali, na secretaria e tal. Isabel Guzmão, filha do nosso saudoso Otávio Guzmão, que eu não poderia deixar de falar de Otávio aqui. Seu Otávio foi uma grande figura, um grande patrimônio que a banda 22 de novembro teve. Inclusive, o nome da escola de música hoje, né, da 22 de novembro, é a Escola Otávio Guzmão. Exatamente. Né? E seu Otávio participou até da criação do bloco Cacareco. O Cacareco, para
as pessoas que não sabem, Eu também não é sei. é o bloco mais antigo da cidade e ele é até mais antigo do que o Galo da Madrugada, sabia disso? Caramba, Sabia essa não. parte aí eu não sabia, O não. Bloco Cacareco é um produto da 22 de novembro também, mas lá em 1962, se eu não estou enganado, 1962, com a união ali de seu Nivaldo Natalício, Otávio Guzmão, entre outros músicos, formaram o Bloco Cacareco. Por que Cacareco? Cacareco, é, realmente, o cacareco significa o quê? Significa dispensa, né? Restos ou algo que foi dispensado. Cacareco, né? E aí eram justamente os músicos que não eram aproveitados em época de carnaval, que eram os músicos que tocavam trompa ou bombardino, certo? Alguns percussionistas ou até músicos de palheta se reuniram ali e vamos formar o bloco Cacareco, né? Era assim que seu Otávio nos contava as histórias, Que né? E bacana. formaram o bloco Cacareco, que até hoje está em atividade e eu acho que é, deve ter um olhar mais carinhoso, né? Do poder público, né? E também do pessoal que administra a 22 de novembro, para que incentivem mais esse evento, digamos assim, esse grupo, né, que tem dentro, esse produto da banda 22 de novembro, que é o Bloco Cacareco. Eu acho que deve ser mais reconhecido. Bloco Eu Cacareco. não sabia, cara, não sabia desse, assim, mesmo eu sendo, pra quem tá do outro lado, paudalense, as minhas, todos nós temos limitações. Eu não era uma pessoa que gostava muito barulho me incomoda, eu fico agoniado, e tô tentando trabalhar mais isso pra conseguir estar mais, e porque é como se fosse muito barulho específico me incomoda, porque eu ia pra show de rock, que é alto pra caramba, também não me incomodava. Não dizendo que eu não gosto da cultura, eu acho que é a organização dos sons. Eu falaria que certas organizações de sons me agradam mais do que outras organizações de sons. Mas acredito, fazendo analogia com mais maturidade hoje em dia, que é mais o barulho das pessoas. Porque não é só o bloco, é conversa, é carro de som, é outra banda, aquele conjunto de coisas Uhum. desorganizadas, que eu posso dizer assim, ou organizadas da forma que foi preparada para ser organizada, acaba me deixando muito agoniado, ansioso. Eu fico mesmo ansioso assim e tenho que sair para conseguir respirar, senão aquilo vai tomando conta de mim e eu fico, enfim, muito mal comigo mesmo naquele momento. E eu não conhecia ou nunca tinha dado a devida atenção, como você está falando agora, sabe? E com uma das coisas que o programa tem me proporcionado é conhecer, entender mais esses relatos, porque vê, é como se a criação desse bloco é até uma crítica, né? Pra mim, eu interpreto até como uma Uhum. crítica, porque o carnaval só toca em fevereiro ou março. Por que não tem essas apresentações de desfile em outro momento? Porque a cidade não pensa em colocar isso em outro momento Expandir, né? para a gente, de uma forma diferente, sei lá, no São João, muda aquilo para uma pegada mais de quadrilha e faz um desfile também, se for pensar nos nossos clubes carnavalescos, se for pensar nos nossos blocos e nos nossos maracatus, porque a gente não cria um circuito fora do circuito tradicional que essa galera sai para eles se apresentarem novamente. Porque também. E aí, Continua. porque eu sei que tem uma questão financeira envolvida e tal, mas mesmo tendo uma questão financeira envolvida, dá para se desdobrar. A gente não se desdobra quanto governo, a gente não vou dizer que a gente se desdobra, mas quanto governo a gente não vê vários desdobramentos para as coisas que às vezes convém acontecerem, ou pode ser só a nossa visão que é dessa forma, mas que parece ser, né? Então eu acho que essa criação desse bloco foi massa por isso também, né? Não é uma crítica nesse formato que eu acabei de fazer, mas é uma crítica no formato de por que no carnaval não tem, sei lá, um instrumento específico? Por que não tem outro instrumento específico? E eu acho que a construção desse bloco, eu acho não, a minha concepção e como eu recebo essas informações da construção desse bloco, me coloca como algo genial, assim, gente.
vamos criticar fazendo algo, cria um nome massa que condiz com o que a galera quer, cria uma parada e o negócio tem o quê? Se foi de 62, tem 60 anos, né? Isso. Caramba, muito bacana, muito. É. Tem stand, tem tudo, o bloco. Tem o estandarte. Tu tem foto disso em algum lugar? Tem, Algumas existe foto? fotos tem Tu na consegue me internet. mandar umas duas Consigo, pra eu colocar consigo. nesse momento de fala quando Consigo. você tá falando? E vou falar no nome de uma pessoa que consegue mais ainda, Jefferson. Você vai aperrear ele. Gonzaga. Gonzaga tem registro É o cara, disso. é o cara do acervo. É o cara do acervo. Inclusive, Gonzaga, nos últimos você nem dias- falou disso aqui no dia, viu? Vou cobrar. inclusive em algum momento desse aí, eles fizeram uma iniciativa muito boa. Gonzaga, junto com Guilherme e Denieri, eles fizeram tipo uma visitação um espaço de visitação lá na 22 de novembro, Sim, onde expõe estandartes, imagens, instrumentos antigos, a jarra que inclusive seu Otávio tinha um ciúme danado dessa jarra, porque ele dizia que os músicos de antigamente tomavam água ali naquela jarra e ele tinha um ciúme danado nessa jarra, que ainda está lá, né, como exposição lá na 22 de novembro. E o cacareco, Jefferson, é apenas um produto do que a 22 de novembro criou, né? Aí você vem com o Bloco Cacareco, tem o Magia Lírica, que é o bloco lírico, né? Isso. Aí vem outras atividades que formaram, que é a banda jovem, da banda 22 de novembro, banda jovem, que eles pegam os músicos iniciantes e formam ali para eles começarem a ter o espírito, né? A experiência, a experiência para entrosamento, né? antes de entrar efetivamente na banda principal, ter a experiência E aí já se formou quintetos, quartetos. Aí eu lembro que teve uma época que eu não participava da 22 de novembro ainda, mas na época do maestro Sandro, sobre a regência do saudoso Vadinho, que eu tenho grande carinho, que era o comandante. Ele me chamava de comandante. Seu Vadinho era presidente da banda 22 de novembro, e eu lembro que tinha Metal 22, não sei se você Eu sabe dessa lembro. história, mas a Metal 22 era uma banda de rock formada por músicos da 22 de novembro, né? Aí, nisso aí, eu acho que eu já citei umas cinco iniciativas, né? Que foram criatividades de músicos, né? Da instituição. E a Metal 22 foi muita referência aqui na época, porque se a gente voltar para o episódio anterior, a gente pega a fala de que quando a gente é mais jovem, né, as referências que a gente tem são locais. Até porque lá atrás não tinha esse acesso à tecnologia que tem hoje em dia. Você não vai no YouTube, Isso. não ia no YouTube e clicava para guitarrista, não. aparecer um monte. Não tinha. Não Então, tinha. guitarrista era quando tu via alguém tocando, ou quando tu ia para uma apresentação local e via um músico local tocando, aquela pessoa era acessível. Então, a Metal 22, ela trouxe muito isso pra galera daqui, né? E assim, Curtir o rock e ter a Nunca galera cheguei a acessível. imaginar que teve banda de metal lá. inclusive a 22. banda Gone, por mais que seja criatividade fora da 22, assim, no meu segundo mandato da 22 de novembro, eu procurei abrir ainda mais as portas da 22 de novembro para outros grupos. E aí, na época, se eu não me engano, Douglas me fez a proposta de uma possível parceria. A gente fez a parceria. A gente abriu as portas da 22 de novembro para a banda Gone, né? E eu lembro que até Douglas fez festivais lá, criou sim. um festival lá na 22 de novembro, que foi muito massa, velho. Eu Teve. até fiz uma participação uma vez cantando lá. Não é minha característica cantar rock, mas tem músicas que eu gosto de rock, e aí ele vem cá cantar, vem cá, e a gente fez numa boa, e foi legal, foi muito bom. Teve o Rock Solidário, teve outro que eu não lembro o nome agora, e era muito legal, porque era uma coisa. Era uma coisa descontraída, né? Era por Descontraída. diversão, era pra gente estar ali se Descontraída. divertindo, e deu uma galera e foi massa. Eu toquei também num desse evento, eu toquei, no outro eu organizei o som. Tu quer falar? Vou te falar pra eu vai. continuar. Vai, Sim, não, continue. Eu ia trazer então
Sim, isso da Goni, eu lembro até que não foi nem uma troca financeira, porque eu sou Não, não. da banda Goni desde o princípio, assim. Uhum. Foi um switch de atividades. Uhum. Você cedia o Certo, espaço, eles foi. trocavam isso por atividade e com certeza isso proporcionou, porque é uma banda de músico jovem Uhum. que não trabalha ou que a pequena fonte de renda que tem é para ajudar em casa, se ele pega aquela fonte de renda num lugar que poderia ser um alicerce, né? Uhum. Hum. Para ele começar, eu acho isso muito bacana, cara. Acho isso muito bacana e eu acho que cada vez mais a sede, por ter aquele espaço inteiro e não ter uso todo dia, pode pensar nessa divisão de atividade de agenda e fazer esse switch de atividade, porque a sede precisa de organização, precisa de limpeza, quando tem evento precisa de mão de obra. Então, ter switches Uhum. de troca, assim, ó, tu pode ensaiar na segunda, mas aí quando eu precisar de tu, tenta estar à disposição, a gente avisa antes. E aí, nesse momento de avisar antes, você chega lá, ou limpa a sede, ou presta serviço de suporte 2 horas para um evento que É. está acontecendo para organizar o som, sabe? Então, eu acho isso é muito bacana. Isso acaba proporcionando a oportunidade de quem não tem um lugar para ensaiar, ou não tem os instrumentos para ensaiar, ir num lugar que tem. Que foi a busca da Gon, né? Som, bateria e microfone É. para ensaiar. E isso formou uma das bandas que também tem construído aqui uma carreira E eu bem lembro, sólida na cidade. e eu lembro, Jefferson, que os músicos da Agone nos davam grande suporte também quando a banda 22 de Novembro ia tocar, ia fazer alguma apresentação. Eu lembro que a gente foi para Jaboatão uma vez, sob a regência do Maestro Batatinha, e uns 3 músicos da banda Agone se ofereceram em dar uma contribuição na questão de armar um estante, armar a bateria, dar o suporte, Um hold, vamos né? dizer Um assim, né? holder. E aí eles sempre estavam ali juntos, ou seja, uma mão lava a outra, né? Exatamente, velho. Já E que as não duas é, lavam o rosto, né? as duas lavam o rosto. E sempre quando a gente ia fazer alguma obra na 22 de novembro, seja capinação, seja caiação, seja alguma faxina, o pessoal tava lá junto também, né? A gente reduzia os custos financeiros, né? E entrava o recurso humano, Sim, digamos assim, sim. a mão de obra. O pessoal sempre chegou junto e nos ajudou, né? Na questão de organização do espaço físico. Isso é muito massa e que Muito sirva massa. de exemplo para outras que possam procurar essa Claro, e eu parceria acho que também. tudo é parceria, Sim, Jefferson. sim, com Tudo certeza. é parceria. Eu acho que quando se tem um trabalho em equipe, todo mundo pensando relativamente, claro, igual, as coisas têm de ir para frente. Falando um pouquinho também da administração, de nossa administração lá na instituição, a gente também, na época, criou o site. Eu lembro que no aniversário dos 160 anos da banda 22 de novembro, a gente lançou o site. Sendo que há 10 ou 12 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha esse acesso em massa, né, à internet, né? Hoje qualquer pessoa tem um celular, um smartphone na mão e tem acesso a qualquer rede social. E aí a gente criou o site da banda 22 de novembro, a gente lançou com o intuito de criar uma visibilidade maior para a instituição. Não só divulgar as atividades da banda, mas Uhum. como da escola de música, né? Divulgar o funcionamento do que era a Sociedade de Cultura Artística 22 de novembro. E a gente lançou o site. Por que o site não continuou por tanto tempo no ar? Justamente pelo que eu estou falando para vocês agora, né? A gente entendeu que rede social tem mais visitações do que o próprio site. E aí, para manter o site no ar, gerava um custo. A Sim. banda não estava passando por um momento financeiro legal. E aí a gente deu mais ênfase às redes sociais. A gente começou a divulgar os eventos da banda 22 de novembro mais a partir das redes sociais do que no site. Entendeu? Mas é isso. Foram maneiras que a gente encontrou de criar uma visibilidade maior para a instituição. E trabalhar com o que tem na mão também, né? A gente tem que entender que tá ali no meio de músico, de um monte de atividade. Então a gente tem que entender as ferramentas que a gente tem na mão, principalmente as gratuitas, e como a Certo. gente pode trabalhar com elas. Acho que foi um caminho certo a ser escolhido. Guilherme, tu passaste 2 anos como diretor do lado da 22. Eu queria saber qual era a forma que tu utilizava para chamar, vamos dizer assim, mais pessoas, a atenção dos jovens para fazer parte da instituição.
Na verdade, foram 2 mandatos, né? 2 mandatos. Cada mandato é de então, 2 anos. Então, É, desculpa, meu- Foram meu 4 erro. anos. Não, Sim, mas sim. tranquilo. Foram 4 anos. E aí a gente, nessa forma de fazer o música na praça, né? Levando a instituição para as comunidades, o pessoal da 22 se apresentando também nas escolas, gerava um interesse da juventude, dos alunos, tanto da rede pública como da rede privada de ensino, de estudar música, né? A escola Otávio Guzmão, que funciona efetivamente dias de sábado, recebiam todo ano e todo mês de junho, acredito, novas inscrições. E aí o pessoal se interessava, ia conhecendo as atividades da 22 de novembro, dos grupos que eram criados, que são criados lá, e efetivamente, né, consequentemente, os músicos, os jovens vão criando esse interesse pela música. Mas uma coisa interessante, André, uma coisa interessante, por incrível que pareça, não só jovens, crianças que se apresentam lá na 22 com o interesse de aprender música. Existem adultos também. Sim, sim. A 22 de novembro, inclusive hoje, tem alguns alunos adultos que de repente por uma questão de tempo ou uma questão até de oportunidade não tiveram anteriormente e existe aquela gana, aquele interesse, né? Aquele apreço pela música e se interessam quando aparece a oportunidade, quando aparece tempo, vai lá, se inscreve e começa a fazer. sim. Entendo. No teu ponto de vista, ainda falta uma comunicação ainda mais forte da 22 de novembro para a cidade, para a comunidade, como um impulsionamento um espaço de oportunidade para você aprender música, se profissionalizar na música. Você acredita que falta essa comunicação? Ou você acredita que é outro ponto que pode estar abarcando ou não embarcando nessa chegada de novas pessoas na 22? Eu acho que é outro ponto, né, Jeff? Offline, digamos assim, né? A gente vinha conversando sobre essa questão de internet, né? E até eu falei em outro momento que a internet está bem mais acessível hoje do que há 10 anos atrás, Sim, com não é certeza. isso? E assim, com a chegada de uma nova galera, um novo pessoal com cabeças, com pensamentos diferentes, projetos diferentes, vai fazer com que a 22 de novembro se adeque a novos tempos, digamos assim. Né? A divulgação de 10 anos atrás não é o que é hoje. Né? O acesso à tecnologia há 10 anos atrás não é o que é hoje. Hoje, qualquer criança de 3, 4, 5 anos, por mais que seja errado, mas tem acesso a smartphone, tem acesso a redes sociais. Né? De Há fato. 10 anos atrás, não. Né? E qual é o recurso, qual é o meio com que a 22 de novembro vai ter para se inserir nesse quadro, para se inserir nesse movimento tecnológico, né? Para ser mais aparente, digamos assim, nas redes sociais, principalmente as mais visitadas, digamos, Instagram, Facebook, né? Tem o YouTube também. De que forma a 22 de novembro que forma vai fazer para que se insira nesse meio de divulgação? Eu acho que são outros pontos que a nova diretoria vai ter como desafio de debater isso e colocar em prática. Sim. E aí, com certeza, atingindo mais pessoas, a gente consegue atrair mais alunos, sejam jovens ou sejam mais adultos, assim, Aham. porque tem, acho que bem pontuado essa parte, né? Às vezes, você é jovem, dependendo da sua condição financeira, necessidade financeira, você começa a trabalhar de menor para Isso. sustentar uma casa. Então, você certeza. não consegue se dedicar a uma coisa de lazer, Aham. aí você consegue depois uma certa estabilidade e consegue arranjar esse tempo para se dedicar Realmente. mais velho, né? Mas no sentido quando eu falei também na parte do jovem, porque o jovem em si é a base. É a base. Sim, com Aí por isso certeza. que, tipo assim, deu o exemplo da banda jovem, né? É, Aí, através da base, faz com que seja o conhecimento também. É mesmo. O conhecimento seja difundido
entre eles. Porque se você puxa um jovem, vamos dizer assim, para aprender violão lá na 22, ele estiver estudando, quando ele chegar lá na escola, o pessoal vai ver. Ele aprendeu aonde? Tá aprendendo aonde? Aí já começou a aprender lá na 22. Se tu é amigo da pessoa e tem um interesse também, ele já tá fazendo esse caminho entre o amigo dele e a 22, Com certeza. puxando. Da mesma forma pode se acontecer com o adulto, porém, o jovem ele tem, na teoria, um tempo mais livre Mais livre. e fazendo assim com que tenha aquela questão da conexão, porque os adultos normalmente eles têm questão do tempo dele é mais direcionado, questão de trabalho, são mais ocupados. Aí por isso que eu falei, questão do jovem em si, é por causa mais nesse sentido. Entendeu? Entendi também. Mas acredito que é um Aham. trabalho a ser Sim, feito sim, aí sim. E tem que ser coletivo também, né? Eu não Isso. vou nem dizer que trabalho é, porque eu não tô tão diretamente ligado, Uhum. nem dar uma sugestão sem saber tanto, mas eu acho que é o coletivo, é pegar quem já participou das diretorias e deixou algum legado, porque eu não, sabe? E tem um Pega, aí entendimento. você, quem deixou algum legado, você sabe alguma parte do processo. Quem não conseguiu deixar por qualquer dificuldade financeira que pode ter acometido na época, você vai lá, escuta essa pessoa para entender porque a gente pode, com erros, aprender como não errar novamente também. Uhum. Então, tudo é um aprendizado, sabe? Então, eu acredito que é o coletivo de saber, sei lá, talvez as últimas 5 gerações que passaram pela 22, como diretoria, conversar com essa galera, entender o que eles tentaram fazer, o que eles quiseram fazer, o que deu certo, o que deu errado, o que foi, sabe, quais eram os piores problemas que ele participava ou os mais comuns para tentar traçar. E eu acho que talvez não aconteça isso hoje, de ter uma energia maior gasto para ensinar nossas crianças, principalmente se for atingir aquelas crianças mais carentes, porque precisa ter um recurso para conseguir fazer com que essa criança ela tenha essa aula. E muitas vezes essa criança não tem. Mas ao mesmo tempo, quem está dando aula também está dando aula porque precisa de um recurso. Então, é um entendimento que tem que ser maior, por isso que eu falo que tem que ter uma política pública olhando para ali, para conseguir viabilizar que a gente consiga dar aula, sei lá, segunda, quarta, sexta e sábado de violão de manhã. E que os alunos que fossem não precisassem pagar, e que o professor que estivesse dando aula tivesse o dinheiro para receber, sabe? Então agora é uma coisa muito de raça que a 22 se mantém por pura raça, velho. Sim. É por pura raça, assim. Você não tem como Verdade. você olhar pra ali e não ter uma admiração de um negócio de 170 anos, que eu não sei como é que começou, mas que tem, nos últimos 20 anos, acontecido com raça, com vontade, e assim, eu quero fazer acontecer, eu vou dar aula, não tô recebendo nada, mas talvez daqui a pouco eu receba 20 conto, 30 conto. É um amor que a galera tem pela 22, ou quem tá chegando nova constrói de deixar uma retribuição lá, que faz ela se manter viva. Se fosse em outro lugar, isso já teria fechado há muito tempo, velho. As pessoas, a 22 de novembro, são as pessoas. Atualmente, a 22 de novembro, são as pessoas que estão lá dentro. Fazendo certo ou errado, da forma que tá fazendo. Se eles não estivessem fazendo, é o certo pra mim agora, porque tá viva, se mantém ativa e funciona, e tem aula, e tem apresentações. Mas a gente tem sempre que olhar por essa ótica, por essa perspectiva, sabe? Por isso que eu acredito que a gente não atrai muito. Eu não sou nem da 22, mas que eles não atraem muito porque sobrecarrega, é muito demanda, as pessoas. É um rolê e não tem uma estrutura para isso financeiramente falando. Fisicamente tem, mas financeiramente falando não. E tem que ter o cuidado de não acabar colocando uma pessoa dando aula lá que não tenha essa competência. Uhum. Porque se você está lidando com criança que é carente, que já tem uma necessidade aí na sua vida, e você não tratar essa pessoa da forma que precisa ser tratado, com consciência, você acaba afastando. Ao invés de trazendo para junto, aproximar, você acaba afastando. Então, Isso é verdade. tem que ter. É um jogo de cuidado e de cintura que você tem que ter, até para provocar que pode ser que a gente faça uma provocação ou que eles se provoquem, façam uma coisa e seja uma coisa muito errada de ser feita por causa disso. Então, precisa ter todo um estudo da nossa galera, da nossa sociedade, das nossas comunidades. E eu acho que é massa fazer uma ação dessa. Eu acho que a 22 tem que ir atrás de uma ação dessa, mas tem que ir atrás de uma ação dessa estruturada. E primeiro estruturada financeiramente para conseguir viabilizar qualquer necessidade além disso, tá ligado? Isso é verdade. Essa é a minha pontuação. Pois é. E, Guilherme, para a gente estar chegando no encerramento também, eu queria saber se tem alguma coisa sobre você
que a gente deixou de falar hoje e que você gostaria de contar pra gente, que a gente não perguntou. E aí eu ainda vou fazer 2 perguntas antes de chegar no encerramento, mas pra gente martelar. Digamos assim, Jefferson, eu sou um cara que eu gosto muito de olhar para as minhas raízes. Eu sou muito grato a quem me deu a mão e quem caminhou comigo, certo? Então, assim, diante da 22 de novembro, já que a gente está chegando também ao final, eu gosto muito de reconhecer, né, os trabalhos de quem ali desenvolveu. Digamos, de Batatinha, de Maestro Paulo Lima, né, dos últimos presidentes, né, Dior, que tem sido um guerreiro, Gonzaga, que é uma figura indispensável Na na 22. banda 22 de novembro, entre outros amigos que ajudaram direto ou indiretamente. Eu sou muito grato e reconheço demais as pessoas que estão. O pessoal da retaguarda, por exemplo, Isabel Guzmão, Zezé, a irmã de Gonzaga, Sassá Feliciano. Sassá também tem sido uma guerreira para o acontecimento daquela entidade ali. E aí a gente também parte para chinelo de couro, né? Que a gente enfatizou bastante aqui no nosso encontro. A chinelo de couro eu agradeço demais a todos que passaram pelo grupo, né? Desde a primeira formação até hoje. Denieiro, inclusive, tocou com a gente, já fez parte da formação da chinelo de couro. Denieiro, na época, tocava contrabaixo. Wagner Andrade tocou comigo na chinelo. Aí vem Leleco, Dió também já tocou comigo, Ari, Luquinhas do teclado, o Will, Breno, né? Que eu acho que Breno foi uma das crias da chinelo de couro. Gilcinho, que não está entre nós, mas agradeço a Deus por ele ter participado conosco. Sandro do violão, que participou também da chinelo de couro. Daniel, como já falei, Josias Júnior. E aí os cantores, né? Paulo Bomba, que eu acho que ele vai também assistir essa entrevista. Paulo Bomba foi um dos primeiros cantores da banda. Cecília Lima, que aliás eu tenho um grande apreço e admiro demais o trabalho de Cecília, a maga. Cecília participou da chinelo de couro. E Márcio é o popular Detran. Eita. Quando Márcio cantava com a chinelo de couro, vixe Maria, sai de baixo. Era uma graça, era um contágio, era muito bom a participação de Márcio. E Gilmar, que anteriormente falei, Gilmar que eu descobri ali num projeto da 22 de novembro. Ele era aluno da minha turma, eu dava aula de iniciação musical na parte teórica. E Gilmar, que ele, de repente, muito tímido, ele me falou que tocava sanfona. Ele é morador da zona rural daqui de Paudalho, numa comunidade chamada Chã Alegre. E aí a gente, de repente, descobriu o Gilmar, que era meu aluno, a gente chamou ele para ser sanfoneiro da chinelo de couro. E ele veio, ele participou com a gente em algum tempo, evoluiu muito, cara talentoso. Hoje não faz mais parte, mas ele é um grande músico que a gente descobriu. Então, Jefferson, eu tenho uma grande gratidão por cada um desses parceiros que passaram, que fizeram parte da nossa história. Cara, é bom assim, é bonito ver você lembrando o nome de cada pessoa, né? E Daniel, faz tempo que a gente se fala, mano. Se você vê esse vídeo do outro lado aí, manda uma mensagem, manda notícias. Gilcinho, quando tu começasse a falar de Gilcinho lá atrás no episódio, eu fiquei triste na hora, velho. Imagino vocês do dia a dia com ele, como não devem ter se sentido naquele momento, né? Com certeza deve ter deixado o momento e o espaço bem entristecido, Na né? verdade, foram dois momentos tristes, né? O primeiro momento foi que ele nos deixou de tocar com a gente por uma questão pessoal, questão de Sim. tempo, enfim. Naquele momento eu já fiquei um pouco triste. E aí,
o Gilcinho, por coincidência, ele completava a idade nova no mesmo dia que o meu aniversário. E aí eu sempre dava um jeito de visitá-lo. E eu lembro que quando meu filho mais novo nasceu, nasceu no dia 11, e no dia 15 era meu aniversário. Meu e de Gilcinho. E aí eu lembro que eu fui, visitei ele no dia do aniversário, dei um abraço nele. Tem até uma foto em registro. Eu gostava muito, a gente sempre se comunicava, inclusive quando ele estava internado, eu sempre me comunicava com ele, perguntava se estava melhor. Pouco tempo antes dele partir, a gente conversou, inclusive, e aí foi um momento que ele descansou, na verdade, né? Sim. Mas era uma relação muito boa de amizade da gente. Imagino, eu conheci Gilcinho através de Júlio baterista também. Primo dele. É, exatamente, gente muito boa. Quando eu fiquei sabendo da notícia, velho, foi, acho que pra muita gente, assim, foi um choque, né? Menino novo, gente boa. Enfim, eu senti a tristeza aqui, assim, na hora só de falar dessa situação, eu fiquei um pouco triste no momento. Por isso que eu falo, imagino naquele momento da banda isso ter acontecido, deve realmente ter ocasionado esse momento, assim. Torço pra que a banda agora volte, dê certo. Amém. Quem sabe não tem uma composição em homenagem a Gilcinho Com aí. certeza. Já tô aqui, ó. Coisa boa. Quero deixar o estúdio à disposição quando vocês retomarem, se você quiser gravar essa música autoral que vocês tinham aqui. Eu cedo espaço para ser gravado, a gente combina de gravar essa música. E aí você ter esse registro em boa qualidade, me coloco realmente à disposição. Quando você estiver se sentindo firme, confiante junto com a equipe, pode entrar em contato com a Se gente. Deus quiser, a gente vai retornar aqui. E para a gente realmente caminhar para o encerramento, eu queria te fazer duas perguntas. Uma era que é uma pergunta que é sempre André que puxa, mas eu vou puxar aqui para já deixar as duas combadas, que é: como você se resume em poucas palavras? Como ser humano, como músico? Se você tiver, se você não tiver como também, é para você deixar uma breve descrição de como você se vê. E a outra era para você deixar uma fala pra gente de encerramento mesmo. E para combar com essa pergunta dessa fala de encerramento, que não seria a fala, seria após essa pergunta, seria nesse momento que você tá, que você se encontra, que realmente você deve estar bem atarefado com a família por causa dos filhinhos novos. Existe uma perspectiva de num futuro, quando essa criança estiver mais tranquila, você de alguma forma tentar reintegrar a 22 de forma oficial, tentar estar perto, tentar contribuir de alguma forma? Existe esse pensamento, esse desejo em você? Se sim ou se não, era essas duas perguntas nessas ordens. Vamos lá. A primeira, né? Eu me resumo, Jefferson, num homem simples e otimista, né? Cheio de sonhos e com Deus no coração. Acho que isso me resume. Eu acho que o sonho é o alimento da alma. Então, um homem sem sonho não tem, não tem tanta esperança, digamos assim. Viver por viver, eu acho que não faz sentido, né? Antes de caminhar para a segunda pergunta, eu não poderia deixar de deixar o meu abraço, né? Eu não poderia, nesse momento que a gente está vivendo aqui, eu quero mandar um abraço para as pessoas que contribuem, né, para a minha vida. Minha esposa, Vanessa Cristina, ela que é uma grande mulher que me acompanhou na parte artística, me acompanha até hoje, me dá essa força. Aos meus filhinhos, né, que são a razão da minha vida, Maria Luísa, Malu, e meu filho Guilherme, que tem o mesmo nome que eu, Guilherminho, né? Meus pais que sempre me acompanharam, meus irmãos Magno, Mauro e Milena. Deixar um abraço carinhoso para essas pessoas que sempre me acompanham. E partindo para a segunda pergunta, né? Que foi a questão de pensar em voltar, né, Jefferson? A 22 de novembro, como eu falei no início do nosso encontro aqui, faz parte não só da minha história,
certo? Eu sou grato demais à banda por ela ter feito, por eu ter feito parte da história dela e por ela ter feito parte da minha história. Aprendi muito ali. Passei muitas dificuldades e passei momentos felizes também. Ri, chorei, mas aquilo ali, eu digo sempre que a 22 de novembro é minha segunda casa, né? Estou um pouco afastado, mas devido a essas questões de trabalho, de família, mas assim, penso em contribuir mais com a 22 de novembro, porque eu sei que nada paga o que a gente aprende e a gente vivencia ali. A 22 de novembro é uma coisa espetacular. Você que for, você cidadão que tiver a oportunidade de participar da 22 de novembro, vá e deixe entrar no seu coração. Deixe entrar no seu coração. A música é espetacular, a música transforma, mexe com o sentimento, né? E a música realmente é uma coisa que mexe com todos os momentos de nossa vida. A gente pode estar triste, a gente pode estar feliz, ou a gente pode estar na rotina do dia a dia, mas vai vir alguma coisa, alguma melodia, alguma harmonia, algum acorde que vai tocar na nossa cabeça ou no nosso coração. Satisfação imensa tê-lo aqui no programa. A gente fica muito feliz de estar conseguindo fazer esses registros dos nossos artistas, de quem está aqui na nova leva, né, de artistas, os mais jovens, os que estão nessa leva do meio, que é a gente na nossa idade, e dos mais antigos também. Isso está sendo muito gratificante, está enriquecendo meu vocabulário de conhecimento cultural e artístico. E, mais uma vez, é uma satisfação imensa Cara. receber você aqui. Valeu, prazer. Mas você esqueceu de deixar sua falinha de encerramento pra gente. Você pode mandar ver aí. Claro. Agradecer a vocês pela iniciativa. Continuem. Desejo muito sucesso Amém. para vocês que fazem o podcast. Ao pessoal da Retaguarda, Vitória e companhia. Né? E assim, a minha mensagem final é o seguinte: quanto a 22 de novembro, né, que é um patrimônio histórico de nossa cidade, Paudalho, dizer ao espectador que incentive a banda 22 de novembro de uma forma ou de outra, seja financeira ou não, mas a banda 22 de novembro é um grande patrimônio histórico, cultural e social da nossa cidade, e a gente, como paudalense, como cidadão, a gente tem o dever, sim, claro que se entender, né, a importância da instituição, de incentivar, né, incentivar a instituição para que aquela entidade se perpetue por vários anos e tenha uma estrutura de acolher mais jovens ali, né? Incentivem, né? Apoiem a banda 22 de novembro. Dali, bons frutos serão colhidos e tenho certeza que a população de Paudalho em si vai sentir orgulho da banda 22 de novembro. Mais orgulho ainda Mais orgulho ainda. do que já nos certo. traz. Maravilha. E a mensagem que eu deixo para vocês, para todos os amigos, músicos, familiares, companheiros de trabalho, é de que o sonho só vira realidade quando a gente tem fé e sonha em conjunto. O sonho em conjunto já é uma realidade. Então, sonhem juntos, que um dia vai virar realidade. Incrível. Gente, do lado de cá, como estúdio, reforço a palavra de Guilherme. Vamos chegar junto da 22 de novembro. Não só da 22 de novembro, mas dessas entidades que tem por aqui, que fazem cultura e que trazem cultura para nossa cidade há muito tempo. Eles precisam desse olhar mais carinhoso, dessa atenção, dos aplausos. Precisa que a gente chegue junto no momento crucial, que são nas apresentações, mas também tem outro momento crucial, que é na manutenção daquilo. Não falo nem financeiro, mas falo de necessidade daquilo estar no lugar. Então, toda contribuição que você puder, seja estar lá presencialmente, seja matricular seu filho lá nesse momento, ou sua filha para ter uma aula, estar presente já é
uma das melhores coisas que vocês podem fazer. E com isso, nós estamos muito felizes em encerrar mais um programa hoje. Guilherme França, mais uma vez, muito obrigado. André, obrigado por mais um. Vitória, meu amor, obrigado por mais um. E, gente, tchau, tchau. E a gente se vê no próximo pessoal. episódio. Nossa.